2023 começa com bons álbuns, janeirão aí já trouxe algumas pérolas aí, né? Já podem até flertar aí com os melhores do ano. Eu separei alguns deles, né, cara? 2 de caras ou de artistas mais convencionais, mais conhecidos, e 2 de artistas que pra mim se despontam, apesar de um ser mais antigo, tá refazendo a sua carreira. É sobre eles que eu vou falar aqui depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, como eu comentei no início do vídeo, aí 2023 parece estar vindo com tudo, com grandes álbuns aí se desenrolando, né? Janeirão já foi uma amostra disso. Inclusive tem algumas bandas aqui mais conhecidas como Catatonia, que já lançou em janeiro, também aí o Riverside, que é um rock progressivo, a galera do Black Star Riders, né, do seu hard rock mais consistente, e o Obituary. Mas não é desses discos que eu vou falar, justamente porque são discos e bandas um pouco mais conhecidas ou que estão aí na boca da galera. Eu queria trazer, na realidade, 2 discos que não são tão conhecidos, de bandas não tão conhecidas, apesar de um deles ser de uma banda já antiga, lá dos anos 80, mas que está se reinventando neste último álbum. E também um guitarrista novo aí, cara, que está despontando, inclusive fez a última turnê do Black Label Society lá nos Estados Unidos, aí abriu o show dos caras. Além disso, vou trazer sim 2 bandas aqui, 2 álbuns de bandas que já são mais reconhecidas, né, cara? Um artista lá do final dos anos 60, que vem até agora, e também uma banda incrível aí dos anos 90. Mas antes de falar sobre esses 4 discos que eu quero dar destaque neste vídeo, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns discos parados na sua casa aí, não está ouvindo, ou mesmo recebeu de herança e não tem onde ouvir, não tem mais toca-disco ou um CD player e quer vendê-los, cara, entra lá na plataforma Desconecta, abre uma loja para você, cadastre esses vídeos, esses discos e ponha-os à venda. Agora, se você é colecionador, já estamos com milhares de discos por lá, tenho certeza que você vai encontrar aquele disco que está procurando para enriquecer a sua coleção. Bem, quero começar fazendo esta lista desses 4 discos, dos discos que eu menos gostei para o que eu mais gostei. E de novo, cara, aqui é uma percepção, gosto pessoal, então não precisa torcer o nariz se você não gosta desses discos, né? Não tem problema algum, né, cara? Afinal, música é isso, né, cara? Música é diversidade, é pluralidade, cada um tem o seu gosto, cada um busca as suas músicas, os seus discos. E se você quer deixar algum disco aí que eu não citei, que acha bem interessante, que saiu agora no início, em janeiro de 2023, deixa nos comentários aí esse disco e diga por que você achou interessante, né? Por que você gostou deste álbum, né? Não apenas deixa o nome do disco, mas tenta desenrolar um pouco mais aí, até para as outras pessoas que leem os comentários também já descobrirem essas bandas, já descobrirem esses discos. Pois bem, vamos lá então. Vamos começar então pelo primeiro álbum, tô falando dos veteranos do Smashing Pumpkins que lançaram o Act 2 do álbum Autumn, que saiu em novembro do ano passado e a cada 11 semanas terá uma sua sequência lançada, né? Então a gente teve o Act 1, que era um pouco mais synth pop, eu particularmente, não synth pop, um pouco mais synth rock, particularmente achei muito mergulhado em teclados, talvez por ser a primeira parte deste álbum, né? E ele ser um álbum conceitual e contar uma história. Talvez seja um pouco mais nessa melodia que Billy Corgan e sua turma resolveu trazê-lo à vida. Já o segundo disco que saiu agora, no finalzinho de janeiro, me pareceu, cara, que ele está trazendo algumas coisas da banda lá dos anos 90, né? A gente teve aí, inclusive, o primeiro single que foi lançado lá em novembro, cara, foi o Big Island, que lembra muito aí o que ele fez no Melancholy com faixas como Zero, por exemplo, alguma coisa do Siamese Dream também. Então, e essa faixa me remeteu bastante a isso, apesar de ter teclados de synth, aí ele vem, aliás, abusando e trabalhando bastante teclados nesse disco, né, que será um álbum triplo e que daqui a 11 semanas teremos o seu fim, né, digamos assim. O mais legal deste álbum é que, segundo o próprio Billy Corgan, ele é a continuação aí do Melancholy, que em consequência teve Machine of God, e também agora seria uma continuação desse
desses 3 discos aí? São discos totalmente diferentes, se tu prestar atenção musicalmente, mas eu achei bem interessante esse Act 2, e obviamente as músicas que eu mais gostei são as que têm uma conexão maior com essa virada ali do Melancholy, do Siamese e do Machine, talvez até alguma coisa do Guiche aí, que são a Beguile, essa que já tem clipe, bem pegado, som muito bacana mesmo. Também a gente tem a Moss, que lembra muito The Machine, com um baixão pesado, assim, muito interessante. E a gente tem a Empire, a segunda faixa do álbum, que lembra muito as faixas do Siamese Dream, né, cara? Todo disco, de novo, ele continua mergulhado nos teclados, aí, coisas de synth, teclados mais modernos, timbragens mais modernas, não tanto oitentistas, mas coisas mais atuais, mas bem interessante este álbum. Também tem uma outra que é bem synth rock aí, que é a Neophyte, que para mim, é uma das músicas bem interessantes também, e sim, com muitos teclados, né? O disco todo, como eu comentei, ele vem encharcado de teclados, né? A primeira parte mais ainda que essa segunda parte, que foi lançado no final de janeiro. Bom, o segundo disco aí, cara, é de um novato do Jared James Nichols. Cara, esse cara eu conheci na casa do amigo meu, do Anderson Oliveira aí. Tive lá batendo um papo com ele tem muitos discos aí, ele frequentou muito a cena de São Francisco e conhece muito bem aquela galera lá dos Estados Unidos, viveu por lá um bom período da sua vida e ele me apresentou este artista. E agora, recentemente, no iniciozinho de janeiro, ele lança um álbum intitulado Jared James Nichols. Cara, é uma mistura bem interessante aqui, a gente tem um hard rock, blues rock, digamos assim, né? Um hard blues rock, então, que eu gostei muito, assim. A primeira faixa, My Disillusion, lembra um pouco o ZZ Top com Asteroids, assim, bem pegado, bem rasgadão, assim. Eu aconselho vocês a conhecerem esse artista, que é esse que eu comentei no início do vídeo também, que abriu aí a última turnê do Black Label Society lá nos Estados Unidos. Então o Zakk Wylde tá dando muita moral pro cara, ele é um cara também que toca muita guitarra, mas ele tem essa pegada de hard blues rock, assim. Eu achei muito bacana mesmo e quero compartilhar com vocês. Depois aí a gente tem uma outra faixa que me chamou a atenção, foi a Easy Come, Easy Go, que lembra um pouco aí o White Stripes pela sua crueza, assim, batera, guitarra, e ele fica nessa. O vocal do cara é muito bom, né, do Jared James Nichols, é um vocal bem legal, assim, lembra muito aquela fase noventistas aí, daquela galera ali de Seattle, né, enfim, do grunge, não, assim, como um todo, mas tem alguns momentos. Inclusive, a próxima faixa que eu quero destacar é Down the Drain, que lembra muito, aí, principalmente nos refrões, aí, o Dave Grohl, o seu Foo Fighters, lá no início de carreira, assim, né? Uma mistura meio com Alice in Chains. Então a gente tem um Foo Fighters meio Alice in Chains, que para mim é a melhor faixa do disco, essa pegada noventista, Down the Drain. Depois a gente tem Skin and Bone, que lembra muito Led Zeppelin, assim, né? Aquela melodia levada do Led Zeppelin, assim, acho bem legal, obviamente, com o vocal do próprio Jared, que é um vocal único, né? Apesar de lembrar algumas coisas dos anos 90, ele tem um vocal único que só ele sabe fazer. E a última faixa aí que me pegou também deste disco, cara, foi Out of Time. É uma balada com texturas de guitarras que lembram os anos 90 também. Então esse cara, ele fica flutuando aí entre o hard blues rock com uma pegada noventista, assim. Então quem gosta desse tipo de som, eu recomendo muito. Minha terceira recomendação dos discos aí que foram lançados em janeiro deste ano está no nosso grande e incrível Iggy Pop aí com Every Loser, disco lançado também agora em janeiro, obviamente, né? Estou falando dos discos de janeiro. E que, cara, trouxe a vida de novo o Iggy Pop aí, cara. Que belo disco que ele lançou pra mim. Né? Na minha lista aqui tá o segundo melhor desses lançamentos de janeiro. A gente tem a Frenzy, que é a primeira faixa do álbum, aí, uma pegada mais punk, assim. Bem legal, gostei muito mesmo também. Depois tem Strung Out Johnny, bem mais radiofônica. Lembra alguma coisa do que ele fez nos anos 90 aí, né, que ele chegou a flertar aí com o pop, então essa Strung Out Johnny lembra muito isso, tem um baixão bem marcante. Depois tem New Atlantis, que também, cara, esse disco pra mim ele tem uma pegada noventista
do Iggy Pop, né? Dos álbuns do Iggy Pop, né? Dos anos 80 e 70 ele era um pouco mais cru, e dos anos 90 em diante ele começa a trazer mais harmonias para o seu som, e essas faixas, todas elas refletem isso. E tem também The Regency, que também é uma faixa que lembra muito esses anos 90, da fase do Iggy Pop dos anos 90, né? Que não tem nada a ver com grunge, né? Então, assim, vamos separar as coisas para não misturar, né? Porque eu falei do Jared James Nichols, que tem essa flertada com essa galera ali de Seattle, né? Soundgarden, o próprio Alice in Chains e tal, e o Iggy Pop não tem nada a ver com isso, né? Outra pegada. O que me chamou a atenção também nesse disco foi o vocal, cara, que está mais grave, né? Com certeza isso com a idade, né? A gente vai, com o tempo, engrossando mais a voz, a gente não tem mais a musculatura das pregas vocais tão forte assim, né? E o Iggy Pop, ele está se aproveitando disso no sentido bom da palavra, né? Ele está se ressignificando a sua voz, o seu jeito de cantar, e aqui mostra muito disso. Eu aconselho aí então vocês a ouvirem, né, para mim o segundo disco deste mês, né, o segundo grande álbum deste mês, aí, o Iggy Pop com Every Loser. Chegando então ao quarto disco deste mês, e para mim o melhor disco lançado até então, né? Estamos falando de janeiro, né? Temos todo o ano pela frente. É uma banda aí que iniciou lá nos anos 80, né, do meio para o final dos anos 80, depois teve um grande estouro nos anos 90, nos anos 2000 ela acabou lá para 2004, 2005, se não me engano, 2010 ela se reestruturou, né, teve a volta, o reunion dela, e desde então vem lançando um disco atrás do outro, né, lançando... se não me engano, esse é o 14º disco lançado após sua segunda volta, né? Sua primeira volta foi ali em 2010, depois a volta com a banda clássica, digamos assim, né? Com os membros clássicos da banda, depois eles se desfizeram e agora eles estão retornando pela segunda vez. Agora não, né? Desde 2014, por aí eles estão falando, e já são 14º disco, vem lançando um disco atrás do outro, e esse para mim chamou muito mais atenção do que esse novo retorno, esses discos dos anos 2000. Eu estou falando aí da banda americana Guided by Voices, e está lançando este ano, em janeiro, La 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 Land. Eles vêm lançando discos freneticamente, cara. Se você torce o nariz por Guided by Voices, que é indie rock, lo-fi, né, que é um mais, digamos assim, não é que seja mais mal gravado, mas mais cru, com um som mais... com menos detalhes, digamos assim, lá dos anos 90, esqueça essa banda, não é a mesma. Em La 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 Land, cara, a gente tem uma banda totalmente reformada, tanto que depois do Reunion de 2012, cara, a banda se desfez e só sobrou aí o Robert Pollard, o vocalista, e aqui, cara, ele dá um show, né, tanto de produção musical. Então, como eu falei, o lo-fi ficou muito para trás. Aqui a gente tem uma qualidade incrível sonora, uma produção muito bem trabalhada, timbres de guitarra, de bateria, de baixo, teclado e principalmente melodias vocais muito bem trabalhadas. Então esqueça o Guided by Voices dos anos 90 e te foca nesse aqui, cara, que tá muito bom. O que eu tenho para dizer deste disco, cara? Para mim, isso aqui é uma mistura do The Who dos anos 70... 60, digamos assim, talvez, né? Dos anos 60, que é um The Who mais garage rock, né? Mais incipiente, mais mod, juntamente com David Bowie dos anos 70, onde o Bowie ele começou a sua transformação camaleônica, né? Digamos assim, com The Man Who Sold the World. Então, assim, essa mistura aí ficou bem interessante no meu ponto de vista, apesar dos caras serem americanos, me parece que eles beberam com tudo beberam na fonte dos ingleses aí dos anos 60 e dos anos 70. A primeira música que já começa com um power chord aí, com Another Day to Heal, uma música bem, cara, um punk, talvez, um punk no sentido de não ter, assim, muitas notas, mas que também lembra o The Who ali que eu falei lá dos anos 60, eu acho bem legal. A questão do David Bowie, né, de ter esse lado mais David Bowie, eu acho que é porque a voz do Pollard, ela vai por essa linha também. Inclusive, para mim, uma das melhores faixas é Instinct Dwelling, onde ele faz essa mistura aí de Bowie com pop no refrão aí, muito legal. A gente tem também outras a destacar, Release into Dementia,
que é, cara, essa sim talvez lembre um pouco o indie dos anos 90, mas não o lo-fi dos anos 90, porque aqui tá muito bem produzido, muito bem gravado. A banda que flertava muito com músicas curtas em sua carreira, nesse disco ela aumenta mais as faixas, por isso que eu tô dizendo que tá um disco diferente e eles estão se reinventando. As melodias incríveis aí dos vocais do Pollard nessa segunda faixa aí em destaque, aliás, nessa terceira faixa em destaque, né? Lembrando que eu falei da Another Day to Heal, que é a faixa que abre Release Into Dementia, que é a segunda faixa, mas eu também falei a faixa 5 aí, que é Instinct Deli, que é essa mistura do Iggy Pop. Cara, Ballroom Etiquette também tem uma pegada muito sessentista, conversa muito com essas bandas dos anos 60, ali da metade dos anos 60 em diante, um garage rock com melodias, muito bem interessante. Também a gente tem como destaque aí Queens of Space, desculpa. Tem um dedilhado no violão incrível, as melodias vocais, teclados, cara, um climão fora do comum. Aconselho muito se vocês não estão procurando alguma banda um pouco diferente a ouvirem esse disco. E para fechar aqui minha última indicação, que aí sim tem uma conexão maior com The Who, um pouco mais contido aí, que é Cause Jack. Cara, uma sonzeira incrível. Aliás, todo esse disco, cara, é muito recomendado, né? É difícil a gente falar faixa a faixa por aqui, porque nosso tempo é curto, mas eu recomendo aí Guided by Voices, para mim, o melhor disco lançado em janeiro aí, destes que eu selecionei. E sim, cara, tô trazendo alguns discos um pouco diferentes aí pra gente aumentar aí a nossa gama de discos que estão sendo lançados e sair um pouco do senso comum. Então esse aí foi Guided by Voices, para mim o melhor disco de janeiro com La 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 Land, né? Apesar do nome não ser muito atrativo, o disco é demais. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foram 4 discos destaques que para mim estão valendo a pena você parar para ouvir em 2023, aliás, né, janeiro de 2023. Quero ver se eu faço todo mês aí, faço um bem bolado aí dos melhores discos, obviamente tudo trazendo para minha opinião, né? Você tem a sua, também quero ouvir a sua opinião, quais são os melhores discos, lembrando também que em janeiro aí foram lançados ótimos discos de outros estilos, como Obituary lançando o álbum, Black Star Riders também lançando o álbum, Riverside, Catatonia, então todos esses discos são grandes discos em seus estilos, eu apenas estou trazendo alguma coisa que eu estou ouvindo mais hoje em dia. Mas deixa a sua opinião igual. Não cite apenas os discos, traga também aí o porquê esse disco te interessou tanto. Era isso então, Disconnectors. Esses aí foram os 4 discos que me chamaram a atenção em janeiro. Antes de finalizar o vídeo por aqui, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Passa por lá, já estamos com milhares de discos. Talvez você encontre o seu preferido aí para comprar e enriquecer ainda mais a sua coleção. Antes também de finalizar o disco, vou deixar um card por aqui para vocês continuarem maratonando o canal e até a próxima.